Olá, eu sou o professor Genivaldo Massal e estamos aqui novamente no canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de lei de Hess, em cima de questões do Enem. Vamos ao enunciado da questão. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como hematita, alfa Fe2O3, a magnetita Fe3O4 e a austita Fo. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono, o CO gasoso. O CO gasoso, aliás, é utilizado para reduzir o FeO sólido, conforme a equação. Então nós temos aqui a equação, a nossa equação problema, conforme nós aprendemos na aula anterior. Considere as seguintes equações. O valor mais próximo de ΔH da reação padrão em kJ de FeO para a reação indicada do FeO sólido com o CO gasoso é. Bom, aqui então nós temos uma questão clássica, um estilo de questão clássica do Enem sobre lei de Hess. Esse aqui é do Enem de 2017. Vamos resolver ela aqui agora no canal, usando as mesmas táticas que aprendemos, no módulo 1, lá na lei de Hess, no primeiro vídeo. O sistema é o mesmo, Nós temos aqui uma equação problema, que eu gosto de chamar de equação problema, que é a equação da formação do ferro metálico como produto e o CO2, Então, o ΔH desta equação não existe aqui, não está pronto, Então ela é interrogativa. Então nós temos que que encontrá-lo a partir dessas três equações. Lembrando que na aula anterior nós fizemos um exemplo do Enem de 2016 e nós tínhamos somente duas equações com seus ΔHs prontos, duas equações prontas, para achar o ΔH da equação problema, Agora nós temos aqui três reações, três ΔHs para poder a partir deles encontrar o ΔH da reação padrão. Lembrando que pode ser até quatro, quatro equações para encontrar, ou não vi mais do que quatro, já vi até quatro questões, quatro equações para encontrar o ΔH da equação problema. Então vamos aos cálculos, disso aqui. Bom, o que eu fiz foi o seguinte. Então nós temos aqui a equação problema, onde não tem o seu ΔH, e a partir dessas três equações aqui nós teremos que encontrar o ΔH desta equação. Então tudo que eu fiz foi o seguinte. Tem algumas moléculas aqui que eu não vou precisar, Por exemplo, na minha equação padrão eu tenho FeO, óxido de ferro, o CO, o monóxido de carbono, eu tenho o ferro metálico como produto e o dióxido de carbono como produto. Por exemplo, eu não preciso do Fe2O3, então eu tenho que dar um jeito de eliminá-lo. Então eu percebi que aqui eu tenho 3 mol de Fe2O3, então eu vou multiplicar essa molécula de Fe2O3 por 3, lembrando que aqui é a equação 1, comparando com a equação problema. Ao multiplicar por 3, então eu já posso cortar esse Fe2O3 com Fe2O3, 3 mol com 3 mol, porque eu não vou precisar dela na equação problema.
Vejamos agora. Bom, então já que eu multipliquei essa primeira molécula aqui, essa primeira substância, a hematita, por 3, então eu tenho que multiplicar também toda a equação por 3. Então 3 vezes 3 aqui do monóxido, aqui passa a ser 9, né? Estou multiplicando por 3. 3 vezes 2 do Fe, 6. Passou a ser 6. 3 vezes 3, lembrando, multiplicou uma substância, tem que multiplicar todos os elementos, todas as substâncias da equação. Multiplicar toda a equação por 3, inclusive o seu ΔH, né? Menos 25 kJ por mol dessa equação aqui, do Fe2 ou 3. Então também tenho que multiplicar por 3 essa equação aqui. Bom, a segunda equação, o que eu fiz... Lembrando que essa questão tem várias formas de resolver. Você pode multiplicar, pode dividir, mas eu particularmente eu prefiro multiplicar do que dividir, porque se eu vou dividir, por exemplo, como eu precisava cortar o Fe2 da primeira equação com Fe2O3 aqui da terceira equação, eu poderia dividir essa equação aqui por 3. 3 por 3. Poderia dividir, no caso, a última equação aqui, ó, por 3. 3 dividido por 3 dá 1, porque aí eu poderia cortar o Fe2O3 daqui com 1 mol aqui em cima. Mas eu teria que também dividir, né, o valor da entalpia da reação padrão. Então eu prefiro dividir no final. Essa forma que eu fiz aqui eu achei mais prático para mim. Então aqui na equação 2, o que eu fiz? Bom, na equação problema eu tenho o FeO, né, o óxido de ferro aqui. Mas eu não tenho esse Fe3O4, que é a magnetita. Então eu posso cortar esse Fe3O4 com Fe3O4 aqui da equação 3. Mas para isso eu tenho que multiplicá-lo por 2. Então se eu multiplicar esse Fe3O4 por 2, eu posso cortar ele com o Fe3O4 aqui da equação 3. Só que lembrando, eu multipliquei a magnetita por 2, então eu tenho que multiplicar também toda a equação aqui por 2. Então 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Aqui já está multiplicado. 2 vezes 1, 2. E multiplicar também o seu ΔH padrão por 2. A terceira, a equação 3, aqui, não há necessidade, porque nós já cortamos, né, os 2 moles da magnetita e cortamos aqui os 3 moles da hematita com a equação 1. Ok? Então, vejamos o que temos aqui. Bom, o que sobrou então, até o momento, foi 6 mol de FeO, nós temos na equação o problema. Apesar de ser 6 mols, mas nós temos a substância. O CO, temos aqui o monóxido, né, 9 mols. O Fe também sobrou aqui, ó, 6 mols. Bom, agora temos que resolver o problema do monóxido. Monóxido de carbono. Aqui nos produtos eu tenho 2 mol de CO aqui e tenho 1 mol aqui. Então eu vou cortar 2 mais 1, 3. Vou cortar esses 3 moles de monóxido com 3 aqui. Aqui eu tenho 9, mas eu tirando 3, então passa a ter 6 mol de monóxido, ok? Aqui 2 mol de CO2 mais 1, 3. Vou cortar 3 aqui. Então eu passo a ter 6 mol de CO2. Então o que aconteceu? Então agora vamos somar essa equação, né? Passar uma régua aqui. Nós já passamos a vara aqui em todo mundo. E o que sobrou para nós?
Vejamos, nós temos que então achar a equação principal aqui dentro. Sobrou o Fe, 6 moles de Fe, 6 moles de CO, também tem na equação problema. Aqui está cortado. 6 moles de Fe, de ferro metálico, também. E 6 moles de CO2. Bom, encontramos a equação problema, né, dentro dessa bagunça que fizemos aqui. Porém, ela está toda multiplicada por 6 aqui, ó. 6 FeO, equação problema. 6 mol de monóxido de carbono. 6 mol de Fe, ok, e 6 moles de CO2, dióxido de carbono. Então, encontramos aqui a equação principal, só que ela está toda multiplicada por 6. Mas vamos continuar com os cálculos, porque como eu disse, eu prefiro dividir, né, no final. Bom, continuando então. Então, encontramos a equação problema. O que temos que fazer agora é multiplicar os seus valores de entalpia, né? Então, se você fizer esse cálculo aqui, ó, 3 vezes menos 25, temos aqui. Então, o ΔH é igual a 3 vezes menos 25, mais, isso somando os ΔHs com os números que colocamos para tentar achar a equação problema. 3 vezes menos 25, 2 vezes menos 36, somando. A última equação aqui nós não mexemos, né? Porque conseguimos cortar a hematita e a magnetita. E o CO e o dióxido. Então não mexemos. Então vai ser 3 vezes menos 25 mais 2 vezes menos 36 mais 47. Se você fizer essa conta, você vai achar menos 100 kJ por mol. Bom, só que ele não quer o valor do ΔH aqui para essa equação multiplicada por 6. Repare que ele quer o valor para essa equação com apenas 1 mol, né? Com apenas 1 mol de FeO e Fe, e não para 6 mols. Tudo bem, então esse valor que nós achamos, 100 kJ, é um valor de ΔH 6 vezes maior do que o que ele quer. Então vamos dividir isso por 6. Ao dividir por 6, nós encontramos aqui mais ou menos igual a menos 16,67 kJ por mol. Ok? Então, voltando na questão anterior, voltando lá na nossa questão anterior, voltando, o que que nós temos aqui? Então nós podemos marcar com certeza como resposta. Lá deu menos 16,67 kJ, né, por mol. Então aqui está aqui o valor mais próximo do ΔH padrão da reação em kJ por mol de FeO, porque na verdade ele quer, né, 1 mol somente, para a reação indicada do FeO sólido, né, com o monóxido de carbono, né, com o CO gasoso E. Então ele pediu aqui, ó, o valor que mais próximo, né? Então nós encontramos lá 16,67 kJ por mol. Então marcamos aqui a letra B de bola, 16,67. Podemos arredondar para menos 17 kJ por mol, ok? Espero que você tenha entendido um pouco mais, né, da lei de Hess com essa questãozinha do Enem 2017, que eu particularmente acho um pouco mais difícil de resolver do que a outra. Fizemos uma bagunça aqui, uma mistura, mas foi necessário para entender a questão. Então, se você gostou, deixe o seu curtir, não esqueça de assinar o canal para mais estudos voltados para o ensino da química, e até uma próxima aula. Tchau!